Boa tarde, amigos. Estamos abrindo o nosso preliminar, a imagem do futebol. Ontem eu recebi aqui o supervisor Antônio Carlos Gerardi e comecei, boa noite, amigos. O cara tem o hábito, né? E sabe que eu estava recebendo uma mensagem da minha mulher hoje, agora? E ela mandando aqui, recebi uma mensagem sobre o dia da filha. Eu tenho duas filhas maravilhosas, né? E eu nem sabia que se comemorava também o dia da filha, né? Então, se hoje é o dia da filha, um beijo para todos os que têm filhos, né? E filhas, né? Que maravilha, né? Dorinho tem quantos filhos, Dorinho? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, eu tenho um casal de filhos. Tem uma filha também, se hoje é o dia da filha, parabéns a ela. Como é o nome dela? Tanara. Tanara. Não, muito legal, né? Filha mulher se preocupa com a gente 24 horas por dia. O tempo todo. Até demais, sabe? É verdade. Até demais. Às vezes até enche um saco de tanto que se preocupa com a gente. Viu? Que delicadeza, né? É muito delicado isso, né? A filha no dia da... Muita gentileza nessa declaração. Mas viu? isso aí, excesso de amor também cansa. Cansa, que eu digo no sentido de, não faz isso, não faz aquilo. A camisa tá assim. Isso é excesso de zelo, né? Acho que é bom isso. Olha, branqueou o cabelo, pai. Olha a ruga, pai. Olha, fazer o quê? Eu tenho duas filhas maravilhosas, né? Bom, Dorinho, o Internacional te tira o sono, o Internacional só te dá satisfações, o Internacional nesse momento te dá dor de cabeça. Qual é o sentimento em relação ao momento do Internacional, em se sabendo que o momento do Grêmio é um momento mágico? Bom, sempre no futebol gaúcho sempre aconteceu isso, né? Essa gangorra, né? Se o Grêmio está bem, o Inter está mal. Então isso realmente me preocupa. Não diria que me tira o sono, porque a gente está tantos anos no futebol, então se habitua com esses momentos, com essas fases de ida e volta. Mas acho que o Inter precisa melhorar bastante para nós fazer um campeonato, pelo menos um campeonato decente. Esse Inter, o time, o Inter de hoje, o time já com o Zeca, com o Luca, o que você prevê para um campeonato brasileiro tão complicado? O adversário de domingo, que estava mal na tabela, ontem meteu 7 que está mal na tabela, tem 0 pontos. Meteu 7 na Universidade do Chile. Eu particularmente acho que o Inter de jogadores não é inferior aos demais. Eu acho que está faltando... A ninguém? Não, a ninguém não. Tem muitas equipes acima do Inter, mas o Inter está no meio da tabela, no pior das hipóteses. Eu acho que tem jogadores de qualidade, eu acho que pode fazer um campeonato melhor do que fez nos anos passados. Então, eu acho que o Inter tem se organizado, tem tentado fazer um time, mas não tem conseguido. Acho que falta confiança dos jogadores, falta determinação, sei lá. Fica difícil para a gente que está de fora, que tem pouco contato com a equipe profissional, saber realmente o que está acontecendo. Mas acho que o clube está trabalhando e com certeza vai achar o caminho certo para fazer um bom time, para que faça um campeonato realmente em condições à altura do clube. Diga, Maurício. O quanto, Dorinho, atrapalha para esse elenco que é jovem uma sequência inicial tão dura como tem o Inter, que tem jogos com Palmeiras, agora Cruzeiro, Flamengo, Clássico Grenal. Claro que é uma sequência em que, se tudo dá certo, dá uma estabilidade para o resto do campeonato, mas também pode gerar uma instabilidade por esse fantasma que existe da segunda divisão e esse medo de disputar de novo a parte de baixo, né? Eu sempre digo e acho que é preferível jogar com Palmeiras, Grêmio e Santos, mesmo que seja na abertura da competição, do que jogar com as equipes menos qualificadas, porque aí tu tem a oportunidade, eu acho que o jogador deve estar pensando isso também, a oportunidade realmente de sentir teu time para ver se está crescendo, se existe um crescimento, porque mesmo tendo esses 4 jogos que o Inter não vá bem, ainda tem chance de melhorar na competição. Pegamos talvez as 4 melhores equipes, nós fizemos 4, 5 pontos aí, eu acho que o clube tem oportunidade de crescer na competição. Então eu prefiro pegar esses clubes grandes nesse momento. E pegar o Cruzeiro nesse momento, Rec, mesmo depois do 7-0, o 7-0 é capaz de ajudar o Inter, porque agora o Cruzeiro sabe, não posso focar na Libertadores, que eu tenho chance. Mas aí que tá, eles têm 0 ponto. Eu estou ouvindo desde ontem à noite que o Cruzeiro veio para cá com os reservas. Até atualiza para nós aí o noticiário do Cruzeiro. Vem com 31 jogadores para Porto Alegre. E treina, joga no domingo, segunda-feira treina no CT do Grêmio e depois vai direto para o Rio.
Porque joga lá com o Vasco. Que joga lá com o Vasco na quarta-feira. 31 jogadores. 31 atletas. A mesma quantidade que o Grêmio tem no Rio de Janeiro. Que o Grêmio levou pro Rio, exatamente. Eu acho que eles estão brincando, né? Não é possível 31 jogadores, né? Para aí, 23, 2 times e mais um terceiro goleiro, ainda vai lá. Agora, 31 jogadores, a gente ainda fala em crise, né? Sim. Quando a coisa está andando bem, que é o caso do Grêmio, ainda vai lá. Mas 31 jogadores? Salvo não- engano, a CBF paga passagem aérea e hospedagem de 25 integrantes da comissão técnica. Com 31 jogadores, tu soma mais roupeiro, massagista, Mais 10. técnico, auxiliar, médico, dirigente, fisioterapeuta, tu vai pagar um hotel para umas 15, 20 pessoas, pelo menos. Pois é, bom, tá bem. Cada um sabe onde aperta o sapato. Né? Viva Eu a acho que é uma fartura, demasia, porque a miséria ninguém atura. É isso aí, viva a fartura, porque a miséria ninguém atura, é uma frase que eu uso há muito tempo. Não é possível. Mas quando tá bem, tá bem. É verdade. Como eu costumo falar, quando tá bem e quando tá mal, eu não vou ficar agora fazendo meias palavras, porque o time A tá ganhando, o outro B tá Mas a perdendo. equipe- E chutar quem tá perdendo é uma barbada. A equipe como Cruzeiro e Palmeiras tem um investimento alto, né, no seu plantel de jogadores, então... Não, eu tô falando do Grêmio. O Grêmio tá com 31 também, né? O Grêmio também tem investimento alto. Também. Mas aí no caso do Tem- Grêmio, Quando começa a ter resultados, eu acho que não É. acontece esse tipo de coisa. no caso do Grêmio no Rio de Janeiro, acredito que o Grêmio esteja hospedado no hotel que é seu parceiro. Aí tem permuta, né? Mas tem que pagar passagem, tem diária. Tá bem. Né? Tá bem. E aí eles querem pro Renato observar, o Renato ontem não O Renato foi pro treino. futevôlei. Pois é, e aí não ministrou o treino. Quando tá tudo certo, tá tudo certo. Tá? Aí se esquece tudo que se disse no passado e tudo. Mas até, vou te dizer, o Renato tá bem mesmo, né? Tá bem mesmo, tá pensando em seleção brasileira, conseguiu dar ao Grêmio cara de time, conseguiu deixar todo mundo no alto astral, plano de carreira, o Grêmio tá no outro naipe, né? Mas eu acho estranho, 31 jogadores, agora o Cruzeiro também vem com 31, né? E eu não acho que vai colocar um time tão descaracterizado, time reserva. Está com 0 ponto na competição. O Cruzeiro vai jogar contra o Internacional sabendo que tem 0 ponto, com um time misto. Precisando tanto quanto o Inter, né? É. De somar pontos. Mas eu sinceramente tenho esperança que o Inter, agora, né, contra o Cruzeiro, faça um grande jogo, traga a torcida para o seu lado e a partir daí comece a melhorar o seu desempenho dentro do campo. Dorinho hoje estaria ganhando quanto desses jogadores? 400, 500? Não gosto de pensar nisso, né? Pensar Se nisso, tu pensa, eu aí, fico fica triste, fico triste, né? Então, tu vê, eu joguei durante 10 anos no Inter, joguei quase 500 jogos e continuo trabalhando, né? Se estivesse na época de hoje, certamente estaria viajando pelo mundo, gastando um pouco desse dinheiro. Jogou no Botafogo também com destaque, Joguei no né? Botafogo, fui vice-campeão brasileiro em 72, um time que tinha Jairzinho, Brito, jogadores Titular sempre, maravilhosos, Dorinho. sempre, graças a Deus, tive a felicidade de sempre jogar. Sempre me cuidei muito e tive a oportunidade de jogar em times bons, né? Eu vi próprio Inter. o Brito no Milton Neves, tá inteiro ainda, velho, né? Tá, ele é um cara que sempre se cuidou muito, é muito forte também, né? Um cara Jogou no Inter, né? jogou no Inter. Tu vê, antes disso, eu nem tinha chegado no Inter, ele já tinha jogado no Inter. Ele deve ter quase 80 anos, acredito. Eu cheguei no Botafogo, ele ainda era um dos líderes do Botafogo. Entende? Aí tinha Jairzinho, Zequinha, que jogou no Grêmio, Fischer. Nós tínhamos um time maravilhoso. Roberto. Onde é que você nasceu, Dorinho? Eu nasci em Santana do Livramento. Santana do Livramento. Chegou pro Inter já... Já cheguei aos 17 anos, 17. mas no profissional já na época. Já Eu no já tinha profissional. fiz contrato profissional, já cheguei. Jogava na base na eventualidade quando tinha. Jogava no juvenil, na época era só juvenil, que tinha um jogador maravilhoso também, chamava Chorinho no Inter. E às vezes ele desaparecia e o Abílio me chamava para jogar na base. Mas foi muito bom. Aí esperei uns 6 meses, já comecei a jogar como titular e fiquei durante um Que período se diz... bem grande. A gente estava falando agora, eu, o Valmir e o nosso Pipoca, com o Dorinho há pouco. O Chorinho, se diz é que jogava muita bola, né? O Chorinho era um diria, um cara que jogava acima da média. Talvez se ele tivesse uma vida de atleta, eu não tivesse vingado dentro do Inter de tanto que ele jogava. Mas infelizmente ele não se cuidou, teve problema cedo, aos 22 anos, já 22, 23 anos perdeu a vida. Essas coisas do futebol que Mas que era craque, né? craque, maravilhoso, um cara
de uma qualidade que eu não tinha visto ainda no futebol. É? Já naquela época. Então era assim, mais do que diferenciado. Era um fenômeno, o cara era muito bom. Tanto que até hoje o pessoal lembra de Chorinho, ele deve ter jogado no Inter como profissional no máximo 10 jogos. Em 10 jogos ele conseguiu marcar, que as pessoas, às vezes na rua, perguntam, pô, e o Chorinho? Onde que anda o Chorinho e tal? Um cara que faleceu já há 40 anos. E jogou 10 jogos no clube, porque ele deve ter sido muita qualidade. O que você vê, Dorinho, da época que você atuava, que falta hoje para os jogadores em campo? Cara, eu acho que o futebol evoluiu e perdeu. Porque o futebol hoje vem de escolinhas, né? Normalmente o jogador vem trabalhado, vem jogador moderno, jogador... Não joga mais na rua nem no areião, né? Vem jogador europeu, né? Trabalhar, tem que saber 4-3-3, 4-5-2, tem todas essas táticas e forma de jogar que os clubes necessitam. Então o jogador da várzea hoje chega num clube como o Inter, como o Grêmio, São Paulo, ele tem pouca chance, porque se ele não trabalhou numa escolinha e não tem uma didática de treinamento, de jogo, ele não consegue desenvolver dentro do treino. E aí ele é barrado, ele não consegue passar, evoluir. Um jovem hoje, para chegar no clube, ele tem que ter passado por alguma categoria ou por algum time de futebol, tem que passar pelo São José, pelo Aimoré. Dificilmente vai chegar um jogador hoje na base do Inter que não tenha jogado em alguma equipe. O que no passado era normal, a gente passava aí na várzea, o Abílio ia lá, trazia um menino, deixava lá 3, 4 meses, daí a pouquinho ele estava jogando. Isso hoje não acontece. Dorinho, você está na captação ainda lá no Inter? Sim, faço esse trabalho. Eu fico mais no Inter, hoje não viajo muito, já viajei muito. Eu apenas os jogadores que chegam, a gente examina, olha, vê eles treinando e dá um parecer. Como é que é feito esse tipo de trabalho? Você olha da arquibancada? Não, olho dentro do campo mesmo. Eu fico dentro do campo, fico com os treinadores, converso com os treinadores e tomamos uma posição. Mas não, hoje chega muitos jogadores no Inter, muitos jovens, de 9 a 20 anos, né? O dia todo. Todo mundo é observado? Todo mundo é observado. No mínimo, eles têm uma semana. Na minha época, era 2 dias, o Abílio já mandava embora, eles ficam. E a gente tem uma planilha para dizer se ele tem habilidade, se ele tem força, o biotipo, aquelas coisas todas que o futebol exige hoje. Mas a maioria são jogadores parecidos, né? É difícil encontrar um jogador diferenciado como tinha na minha época, no caso. Não como saudosista. Na minha época, nós tínhamos 5, 6 jogadores na base e jogador acima da média. E hoje, para achar um jogador em 200, jogador acima da média, já é difícil. 1 em 200, mais ou menos, é a média? Exato. Achar um jogador para chegar em cima, mais ou menos isso, até para mais às vezes. Um Alexandre Pato assim é muito raro. Hoje é raríssimo aparecer o Alexandre Pato, até porque hoje qualquer menino hoje tem dono, né? Então é muito difícil a gente chegar no menino que tu encontra por aí, tu conversa com ele, pô, quem é que tá falando? É o Dorinho, daí um pouquinho já tem o dono. Então é complicado hoje achar um jogador de futebol diferenciado e dar para ele a oportunidade realmente de trabalhar, treinar e crescer. Ele já vem com algum trabalho, já vem com gente atrás dele, então é bastante difícil. Como é que você vê, Dorinho, quando as pessoas falam a safra dessa geração é ruim, ou a geração ano tal não é tão boa, existe isso de mais dificuldade em alguns anos se achar, ou às vezes é porque a captação não funcionou tão bem, ou porque os adversários acabaram captando melhor os jogadores dessa idade? Eu sempre digo que quando não se acha é porque a gente não captou bem. Entende? Ou não captou, ou realmente o futebol mudou totalmente, porque a gente hoje vê os trabalhos táticos, trabalhos técnicos, é tudo mais ou menos feito, pensado em futebol de fora do país, né? Então a gente faz os treinamentos, a maioria em treinamentos reduzidos, entende? Pouco se joga no campo aberto. Então o jogador que não tem um trabalho, como eu já disse anteriormente, numa escola ou num outro clube, ele chega lá e se perde, porque tem que pensar, ele normalmente joga apenas treina ou joga futebol. E ali é uma matemática, tu tem alguns movimentos que são pensados, tem
tem que evoluir, tem que treinar muito, e às vezes o jogador não tem essa percepção da coisa. Dolinho, o que é mais escasso hoje? Goleiro, lateral direito, lateral esquerdo, zagueiro. Volante agora é uma situação que é difícil até de definir, né? Não tem Tudo mais é volante, né? É, do meio-campista. Virou tipo o futebol argentino. Na Argentina, há alguns anos, eles já chamavam todos de volante. Agora nós também, né? E centroavantes, que o Inter revelou tão bons centroavantes, Nilmar, Pato, Luiz Adriano, Damião, meio que veio semi-pronto já, né? Mas por que deu uma escasseada agora? Eu acho que os clubes brasileiros começaram a não usar esse jogador, né? Então, a gente desanima, né? O jogador chega lá, o jogador que é centroavante, um Damião, se não der tempo para ele, dificilmente ele vai chegar em algum lugar, porque ele tem biotipia, tem força, e a maioria das vezes não tem uma técnica apurada, né? Então, se não tiver direcionado para ele um trabalho, ele dificilmente vai chegar. Eu acho que esse é um dos motivos que a gente não tem esse centroavante de área. São poucos, está escasso. Mas eu acho que a posição que a gente tem mais dificuldades mesmo é esse jogador armador, esse que faz a diferença no meio campo. Eu acho que esse jogador, a gente sempre acha que esse jogador é lento ou que ele movimenta pouco. Então, eu sinceramente, às vezes eu fico com dúvida no entendimento do futebol nessas funções, até porque às vezes o jogador tem todas as ferramentas para ser esse jogador e ele é preterido por um que é mais forte, chega mais junto. Não vejo assim, mas infelizmente o futebol partiu para isso. Bom, você ajudou a captar esse Zé Aldo do Palmeiras. Como é que foi essa observação? E como é que se pega um jogador como o Sarrafiori, por exemplo? Olha, o Inter hoje mudou muito a forma de captação de jogadores. Hoje o Inter tem profissionais em São Paulo, profissional no Paraná, profissional no Rio de Janeiro, até fora do país. Então, nós que trabalhamos, eu no caso, que trabalho no clube, eu praticamente os recebo, vejo os treinamentos e dou um parecer. E o clube define se fica ou se vai embora. Outras pessoas também comigo também fazem a mesma coisa, mas esses jogadores são captados, a maioria, por pessoas que trabalham fora do clube, trabalham em outros estados. Como é que você vê o trabalho do Odair até agora? Você acha que vão lhe dar tempo? Há que se ter paciência? Como é que você analisa o Odair, que você já conhece há tanto tempo? O Odair, inclusive, trabalhou na captação, ele iniciou na captação comigo. É um ex-jogador, um professor, um cara estudioso. Acho que ele tem toda a condição de ser um treinador de ponta, mas acho que ele vai ter dificuldade agora, até porque o Inter está num momento difícil, entende? Eu torço muito por ele, até porque ele conhece a base, nós teríamos mais chance com ele como treinador do clube, porque ele conhece, eu tenho facilidade de conversar com ele, dizer, vamos observar esse menino. Então, torço para que ele tenha, sabe que futebol, treinador num clube como o do Inter, do Grêmio, é uma coisa extremamente difícil, né? Tem que ter resultado, tem que ganhar. Se não ganhar, com certeza ele não vai ficar. O quanto servem esses campeonatos de aspirantes, como existe agora o Brasileiro de Aspirantes, e essa equipe de transição que trabalha com o Cobalcini, para essa observação, para daqui a pouco pegar aquele atleta que já saiu da idade das categorias de base, mas que ainda se tem uma esperança para chegar, não, esse aqui parece que está pronto para o profissional. O quanto servem esses torneios e de que forma é feita essa captação? Eu acho que são torneios extremamente importantes e é importante que tenha essas categorias. Mas também seria mais importante ainda que estivessem jogos em preliminares, jogos que mais público estivesse vendo, que a imprensa também tivesse mais acesso, porque a imprensa nos ajudaria muito a revelar esses meninos. Porque senão eles ficam apenas nas mãos de nós, observadores, e dirigentes e alguns treinadores. Eu acho que deveria ter mais gente, público, a torcida do clube deveria conhecer os meninos, que ela realmente vai empurrar esses meninos para a equipe principal. Lembra quando nas preliminares, né, iam assistir jogos para ver o Dunga, por exemplo? Né? Esses meninos que surgiram nas divisões de base, o Tato, o Jandir, né? Exatamente, eu acho que o jogador se torna conhecido em função da categoria de base quando a imprensa começa a dizer
começa a falar para todo mundo, quando a torcida identifica o menino, aí não tem quem segure, não tem dirigente, não tem treinador, ele realmente vai ser esse jogador que a gente pensa. Agora, sozinhos, nós mesmos sozinhos, às vezes não conseguimos colocá-los, alguns deles com qualidade, ficam pelo meio do caminho. Dorinho, por que você acha que o torcedor não tem tanta paciência com esse jogador da base? Talvez por isso, por não ter mais esse contato próximo com o jogador, não acompanhar ele na preliminar, porque os jogadores chegam com um cartaz bom, muitas vezes, mas aí o torcedor em 2, 3 jogos já quer o resultado definitivo. Eu sempre penso também que os clubes, o Inter no caso, assim, o Inter está num momento maravilhoso, 10, 15 anos aí. Aí quando nós tínhamos a oportunidade de botar os meninos, a gente não usava os meninos. E hoje nós botamos eles para resolver o problema do time, do clube. Fica mais difícil. Se a gente tem um time ganhando, como é o caso do Grêmio hoje, está ganhando, bota qualquer menino, ele se dá bem. Então, quando tu quer fazer um jogador, realmente quer valorizar a base, tem que botar no momento que tu está vencendo. Tem que arrumar um espaço para aquele menino, para que ele entre naquele momento. Hoje, não. O Juan entrou teve um momento bom até, porque machucou 1, machucou 2, machucou 3, não tinha ninguém, era ele. Então ele entrou e teve que ficar 5, 6 jogos, vingou como jogador de futebol. Acho que hoje ele já é um cara reconhecido. Tu diz o... Lua? Não, o Juan. Rua. Você acha que já há um reconhecimento? Hoje até na entrevista o Odair estava dando explicações, né? Dizendo que ele se lesionou muito e foi o que disse aqui. Quem foi que falou aqui do Juan há poucos dias? Que o Inter deveria colocá-lo mais em campo. Já vou me lembrar aqui quem foi que disse essa semana, e foi nesse programa que falou do Juan. Talvez ele tenha entrado pouco ainda, mas nosso lateral esquerdo... O Iago, sim. Né? Talvez eu tenha até me confundido. Mas o Iago entrou porque machucou 2, 3 e acabou ele entrando, teve a oportunidade de ficar 4, 5 jogos, virou o jogador de futebol que ele é hoje. Aí sim, né? o Juan... O Juan teve poucas oportunidades, realmente ele não teve chance ainda de jogar 3, 4 jogos, que certamente, com a qualidade que ele tem, ele seria titular do clube. Foi nesse programa, pode ter sido o Luciano Davi, no início da semana. Acho que foi o Luciano Davi. Acho que foi o Luciano Davi, sim. Mas de qualquer forma, hoje também ele falou... O Odair, na entrevista, Odair, né? Falou do menino esse que foi destaque na Copa São Paulo de futebol. O Ronald? Não, o Richard. Sempre esqueço o Ronald é o outro baixinho. Outro baixinho, que nunca foi experimentado. O Ronald foi o melhor jogador da Sub-23 do ano passado. E até hoje ele não conseguiu uma oportunidade. Não jogou uma partida, eu não entendo isso. Ele não conseguiu uma oportunidade. Nem jogo treino. Foi o jogador que decidiu a maioria dos jogos. Né? Entende? Então, essas coisas, por isso que às vezes a gente não consegue colocar o jogador da base, porque as oportunidades para eles são mais difíceis. Deixa eu pegar esse exemplo para quem estão... Depende da fase, o Dorinho tem razão. E aí quando a fase é boa, não se usa também. Então, quando a fase é boa... se usa menos do que se deveria, a menor, né? Deixa eu pegar esse caso do Ronald, que eu citei há pouco, que é um jogador que é considerado baixo. Quando chega um atleta para captação, se olha, não, esse aqui vai ficar baixo. Se tem algum pensamento, não, esse aqui tem que ser Messi para jogar, ou se ele tem bola, independente da altura, joga? Cara, nós que fizemos essa captação, avaliação de jogadores, nós olhamos a qualidade técnica. Principalmente a qualidade técnica que ele tem, a velocidade, o drible. Esse é o nosso objetivo primeiro. Agora, na sequência, o clube vai separando. Né? Aí o clube tem uma filosofia de jogador, de biotipia, aquelas coisas todas que todos os clubes têm. E o Inter também, às vezes, peca por isso. O Brenner, você prevê um bom futuro? Acho que sim. Se o Brenner já tivesse tido a oportunidade de jogar esses jogos que eu te falo, assim, ter uma oportunidade, uma sequência de 4, 5 jogos, ele tem personalidade, é um garoto que segura bem a bola na frente, é um centroavante muito forte, bate bem na bola, ele tem alguma deficiência talvez no cabeceio, mas ele é um jogador que tem potencial para ser um centroavante do Internacional. Bom, Dorinho, você ficou um bom tempo como auxiliar técnico, especialmente o Valmir Louruz, né? Teve naquele título lá do Juventude, né? Da Copa do Brasil e tudo mais. E resolveu mudar um pouco o foco na carreira, até em função das oportunidades, que às vezes não são tão permanentes, né?
É verdade. Eu no Inter eu fui preparador físico do salão, trabalhei nas escolinhas, trabalhei no juvenil, no júnior, fui treinador do júnior, diversos jogadores estão aí, o próprio Caíco, o André, diversos meninos que jogaram muito por aí, fizeram parte da minha vida como treinador de futebol. Aí fiquei como treinador durante uns 4, 5 anos, depois fui chamado para auxiliar técnico, fui do Antônio Lopes, fui do Abel, até do Eno Andrade, foi o primeiro treinador com quem eu trabalhei, com o Cláudio Duarte. E aí, quando saía um treinador, eu era guindado interino, né? Mas nunca pensaram que eu pudesse ser um treinador. E quando eu vi que eu não pensava que eu pudesse ser um treinador, eu resolvi dizer, não vou por aí, não quero mais isso, até porque a coisa ia demorando, eu achava que estava capacitado, que era o meu momento, e acabei partindo para outra. Aí fui para avaliação, que eu acho que é um canal também muito importante. Eu sempre, quando vou fazer um trabalho, eu lembro muito do Abílio. Eu digo assim, que desse um Abílio aqui, que eu acho um menino aqui para esse clube. Entende? Então, eu acho que o trabalho muito bom, é um trabalho que no momento que for valorizado realmente como merece ser, essa função, os clubes vão ter muitos jogadores à sua disposição. Você acha que ainda é pouco explorado? Acho que sim. Acho que a exploração do clube normalmente é para terceiros. No momento que o clube tiver os seus profissionais para fazer isso, as pessoas identificadas com o clube, eu acho que as chances serão maiores. Mas era assim antes, né? Tem o Marciano, que é ex-jogador do Internacional, sim, inclusive, né? Exatamente. Ele foi reserva do Claudio Miro? Foi. Jogamos juntos, inclusive, Marciano. Tem o Marciano, tem... E a maioria são pessoais também que trabalham fora, né? Então, por isso que eu digo, no momento, teve uma época que eu viajava muito, aí tinha o Pinga, que foi um zagueiro maravilhoso e que tem um conhecimento dessa área também muito grande. Mas e por que isso não vigora? Por quê? Pois é, esses porquê que eu não saberia te responder, sabe? Eu penso isso, já falei isso para alguns dirigentes, para algumas pessoas, mas o clube tem a sua... Parece bastante óbvio, né? O clube tem a sua filosofia e a gente só tem que respeitar. Precisa encontrar jogador a todo momento, né? Sem dúvida. Eu sempre digo, se o clube tiver 2 jogadores por ano de qualidade na equipe de cima, com condições até de fazer negócio, já ganhou. O investimento que ele fizer na base, com certeza vai tirar. É o que salva o orçamento todo ano, vender jogador da base. Agora, né? Se chama de jogador pré-pronto, né? O que chega muito hoje é jogador esse pré-pronto, né? Jogador de 17, 18, 19 anos são pré-prontos, mas a gente não consegue botar ele na equipe principal. Então, não sei qual é a filosofia? Exatamente, porque chega muito jogador pré-pronto e poucos jogam na equipe de cima. Você falou há pouco, Dorinho, que trabalhou como preparador físico no futsal. Você acha que falta um pouco daquela habilidade do futsal para os garotos hoje em dia? Talvez se trabalhe pouco isso e mereceria uma atenção maior? Eu acredito que sim, não é que não se trabalhe isso, né? Eu acho que o jogador de drible hoje, normalmente ele é considerado um peladeiro, né? Nosso melhor jogador, o jogador mais famoso que nós temos é o Neymar. O que ele faz? Dribla, né? E faz gol. Então, normalmente um menino que pegar a bola na base, principalmente, que é onde eu trabalho, e segurar essa bola com ele muito tempo, ele acaba perdendo. Porque não é valorizado esse tipo de jogador hoje. O jogador hoje é mais jogador de apoio, toca e sai, recebe. O que a gente vê num Barcelona, a gente vê a equipe principal. Será que toda a base, tudo é assim? E o futebol brasileiro sempre foi forte na criatividade, né? Jogador de drible, jogador que faz diferencial, até jogador de defesa que sai jogando. O Pinga, esse que eu falei aqui, foi um jogador que teve poucas oportunidades, até porque machucou cedo, mas era um jogador brilhante como zagueiro. Agora, você falou de habilidade, de oportunidade, de sequência, de fazer em casa, de observar de perto. Esse Ronald, eu insisto no Ronald porque eu queria ter visto jogar uma partida. Você acha que dá para lançar de uma hora para outra assim, um time principal e dar 3, 4 jogos? Ele faria mais do que um Wellington Silva, que não consegue jogar, o Rossi, que veio da China, porque
se fala maravilhas. Acabou de dizer que ele foi o melhor jogador do Sub-23. Eu não saberia se dizer se ele daria essa resposta, porque a personalidade do jogador a gente não sabe ler. Mas pelo que ele fez na base, eu não tenho dúvida que ele mereceria essa oportunidade de jogar 4, 5 jogos, até para a gente ver se a gente está no caminho certo na base, entende? Apoiando um menino que não tem uma boa estatura, se vale a pena esse investimento ou não, para a gente ter uma ideia melhor. Então, como ele fez diferença na Sub-23, que são adultos, eu acho que ele não teria, eu acho que ele mereceria essa oportunidade de jogar 4, 5 jogos e a gente tirar essa dúvida. O Richard mesmo, que estaria à frente, inclusive, que foi destaque na Copa São Paulo, que é mais graduada do que a Sub-23, também não apareceu. Hoje o Odair estava dando explicação lá na entrevista coletiva. É mais graduada, mas se joga com atletas mais jovens na Copa São Paulo do que no Sub-23. Se surge, se coloca no time com 18, 19, né? Tá aí o Santos, lança um menino por semana. Pois é, eu sempre digo assim, eu gostaria de ir lá no Santos para ver como é que eles fazem, né? Porque eles colocam os meninos... Mas é meio decreto, pois é, então... Dorinho. Eu até digo aqui sempre, minha tese é a seguinte, deveria ser decreto da direção do Internacional. Deveria estar no estatuto. 6 ou 7 no banco, quando se põe 11. 6 ou 7. Mas aí vai ter que tirar um adulto. Azar. Não é pra ganhar dinheiro? Mas daqui a pouco tu, fixando isso, 6 ou 7 no banco, tu tira uns entulhos do grupo, né? Quando a gente inaugurou o Beira-Rio lá em 69, lá atrás, nós tínhamos 5, 6 jogadores da base, né, que inauguraram. E esse time, esse clube começou a crescer ali. Muito embora as pessoas não valorizem isso, mas começou lá. Claudio Miro, Braulio, eu, Sérgio Galocha, infinidade de jogadores com qualidade que realmente o Grêmio já vinha ganhando há 6, 7 anos aí. A gente conseguiu ganhar o Campeonato Gaúcho e dali não perdeu mais. Tu ganhou 5, saiu do Inter em 74? Eu ganhei 6. 6? Eu tava 69, 70, 71, 72, 73, chegou a ganhar 74. Sim. Ganhou 74. Quem é que saiu antes? O Tovar, o Carbone, tu ou o Claudio Miro? Eu acho que foi o Claudio Miro. Claudio Miro foi o Botafogo. Botafogo. Acho que foi o Claudio Miro foi antes. Chegou a jogar com o Claudio Miro no Botafogo? Não. Mesmo? Não? O Claudio Miro foi antes. Não cheguei a jogar com o Claudio Miro, joguei com o Claudio Miro aqui. O Claudio Miro era um jogador maravilhoso. Pequeno. É isso aí. Forte, rápido. Sabará era um jogador maravilhoso. Exatamente. Mas ficando com esses conhecidos, né? O Claudio Miro é um cara... Jogadoraço. Jogou ao lado do Pelé na seleção. Um cara maravilhoso, gente. Mas aí, eu acho que o futebol tá indo por esse caminho. Espero que a gente mude um pouco, comece a pensar na qualidade do jogador simplesmente, um pouco. Talvez agora o Tite nos dê isso. Estou torcendo muito para ele. Ele tem uma qualidade de jogador muito boa na mão dele. Tomara que eles dêem o resultado, precisamos do resultado, precisamos da Copa do Mundo, para realmente valorizar esse jogador de qualidade, esse jogador de técnica, de jogador brasileiro, que é essencial, porque os caras compram os nossos melhores jogadores e a gente fica aqui sem eles, e sem ter a oportunidade de buscar mais. E aí importa um modelo de jogo deles que às vezes a gente não consegue executar. Que eu acho que é o grande problema nosso. Nós queremos um modelo de jogo europeu com jogadores brasileiros, né? E aí complica um pouquinho. Deixa eu falar na sequência com o Dorinho sobre a carreira, né? O desenvolvimento da carreira, o cartaz que tinha na época, a maneira de jogar já era moderno para a sua época, jogava ponteiro de recuo, fazia muitos gols. Tem muita gente que é fã do Dorinho. E o Dorinho não foi daqueles famosões, assim, Dorinho, mas sempre teve um baita conceito no Internacional. Já voltamos. Bascaria é a melhor pizza de Porto Alegre. Nada bate a Bascaria. Localização, charme, prazer, bom gosto, preço justo. Bascaria, Comendador Caminha 324, em frente ao Parcão. Peça também em casa pelo 30 61 62 62. Quer saber onde encontrar combustíveis de qualidade, promoções especiais, atendimento de primeira? Pergunta lá no Posto Boqueirão. Posto Boqueirão conta com a confiança da marca Ipiranga e tem os melhores serviços personalizados para seu veículo. E agora também
Pode abastecer no posto do Boqueirão e no posto universitário com a gasolina Octapro, lançamento da Ipiranga. Confira também a loja de conveniência, que é um espaço agradável para seu lanche ou cafezinho. E a Beer Cave, que é um freezer, que é uma verdadeira caverna com as melhores bebidas. Posto Boqueirão fica em Canoas, na Avenida Boqueirão, em frente ao Ginásio de Esportes SP. E também aqui em frente ao campus da Umbra. Golaço, assessoria ao consumidor, defende consumidores na redução da prestação do veículo e outros financiamentos. Reduz de forma imediata 50% a prestação do veículo. Ligue agora, a consulta é gratuita. 0800 606 1616. Um cliente Golaço financiou um veículo com prestação de R$ 950, reduziu logo para 475, com vantagem inicial de R$20 mil. Ligue agora. Garanta 50% de desconto na prestação do seu veículo. 0800 606 1616. E se você, consumidor, quer acabar com os juros abusivos na prestação do veículo, outros financiamentos, com redução imediata de 50%, de novo a recomendação, consulta gratuita, 0800 606 1616. 0800 606 1616. Maurício. Na nossa transmissão no Facebook, facebook.com.br Luiz Carlos Reck, participando o Gilney Pacheco, o Daniel Lange, o Stanislau Araújo está dizendo que o Dorinho sabe muito, mandando um abraço pro professor Dorinho, e o Paulo Felipe está pedindo pro Dorinho falar sobre aquele Grenal que nós comentávamos no intervalo, das expulsões, inauguração do Beira-Rio. Ele foi um dos poucos que não foi pro chuveiro mais cedo. Não quis briga, né, o Dorinho? Um Grenal que estava se desenvolvendo até com muita qualidade, o Inter estava bem no jogo. Acho que venceríamos aquele jogo se tivesse acabado nos 90 minutos, mas terminou antes. E houve uma briga generalizada. Eu estava no lado oposto de onde começou a briga. E estava junto com o Alberto, que era o goleiro do Grêmio da época. E aquele rolo todo, aquela confusão, o jogador voando para tudo que é lado. E estava eu e o Alberto, vamos brigar, Alberto? Eu falei, ele disse, brigar por quê? Aí eu me encostei na trave, ele na outra trave, ficamos conversando, olhando aquele povo todo, 100 mil pessoas no estádio, e aqueles caras brigando. E eu já era, como disse para vocês aqui, eu já era muito magrinho, de que eu vou fazer lá brigar? Vou apanhar de graça? Não, o Alberto já não queria brigar, eu vi o João Severino também do outro lado, parado lá, quieto no canto dele, eu digo, por que eu tenho que... Até tive problemas depois com os colegas, eles acham que a gente... Sempre que existe um rolo entre um jogador e tal, todo mundo se junta, vai junto. E eu, como fiquei à parte, tive que explicar muito para eles por que eu tinha ficado longe daquela briga. Bom, mas passou. Já faz tanto tempo, né? 50 anos. Passou e valeu, nossa. Ano que vem vai ser 50 anos. É verdade, nossa. Grêmio enfrenta o Botafogo amanhã às 4h no Newton Santos pelo Campeonato Brasileiro. Matheus Henrique, Poleto, PP, Caio e Vico se juntaram ontem à delegação no Rio, estão à disposição para a partida. A tendência, pelo que se fala, pode ser equipe reserva, mas se falava isso também contra o Goiás e deu time titular. Paulo Vitor, Bressan, Paulo Vitor, Madison, Paulo Miranda, Bressan, Marcelo Oliveira, Jailson, Michel, Alisson, Cícero, Tony Anderson, ou Michael Suel e André, o provável time do Grêmio, mas tem André, Jailson e Michel já foram titulares do Grêmio, Alisson tem jogado frequentemente, Cícero muitas vezes foi titular, enfim, é uma reserva bem mais forte do que aquele que o time que o Grêmio colocava no ano passado, aquele time que o Grêmio colocava no ano passado. O Inter enfrenta o Cruzeiro domingo 19 horas no Beira-Rio, Luca e Zeca foram relacionados e após ficar fora contra o Palmeiras, Fabiano deve voltar ao time. Damião, em princípio, começa a partida. Provável Inter, com Zeca e Luca na reserva, Danilo Fernandes, Fabiano, Moledo, Cuesta, Iago, Dourado, Edenilson, Patrick, D'Alessandro, Potker e Leandro Damião. Ontem na Libertadores da América, River Plate 2-1 no Emelec, Cruzeiro 7-0 no Universidade do Chile, Vasco e Racing 1-1, Vasco precisa ganhar as últimas duas para ter chance, Júnior Barranquilla 1, Allianz Lima 0, Peñarol 2-0 no Libertad. Na Série B, amanhã tem Juventude e Avaí, às 4h30 da tarde, também às 4h30 da tarde, em Belém, tem Paysandu e Brasil de Pelotas. Já voltamos.
Essa é uma notícia polêmica e em primeira mão e bem abrangente e tal, complexa. Já há um movimento querendo a reeleição do presidente Romildo, dizendo que pelo estatuto anterior ele poderia ser reeleito mais de uma vez, ser eleito mais de uma vez, no caso seria reeleito, né? Porque ele foi eleito uma vez, depois foi reeleito, e agora seria a terceira eleição do presidente Romildo. Tem 5 anos de mandato, ficaria com 8 no total. Já há uma movimentação, inclusive em Brasília, com ilustres gremistas querendo fazer esse movimento para que ele permaneça como presidente do Grêmio e venha a ser aclamado para o bem do clube, né? Uma vez o presidente Vitório Pífero, com o apoio de alguns políticos, na casa de um desses políticos, todos eles queriam puxar o tapete do Giovanni Luiz, e quem fez toda a intentona e reagiu e berrou nos microfones foi Roberto Sigma. Senão, já na época, iam ampliar o mandato do presidente Vitório Pífero. Imagina, ele construindo o Beira-Rio com recursos próprios, depois de toda essa confusão que foi parar no Ministério Público, o que não ia acontecer. Nem quero pensar. Vamos pular essa parte que é melhor. Pular essa parte, porque senão daqui a pouco o cara acaba falando o que não deve. Dorinho, a carreira, Dorinho, foi uma carreira brilhante, né? Jogou com Pelé, com Gerson, com Rivelino. Eu só tenho agradecimentos ao futebol, né? O futebol me trouxe livramento para Porto Alegre. Aqui me formei, criei uma família. Então, eu acho que a minha carreira foi ótima. Eu joguei no Inter durante 10 anos, fiz uma temporada no Botafogo, estabeleci em Porto Alegre, fiz concurso para o Tribunal de Justiça, fui aprovado, já me aposentei. Continuei trabalhando no Inter, no futsal, que era à noite na época. O Inter tinha futsal, que foi campeão da Primeira Liga. Então, aí depois fui trabalhar em todas as categorias do clube, desde a escolinha até o profissional. Me sinto um cara que na minha profissão fez um grande trabalho. Ponteiro de recuo e goleador. Foi ótimo. Foi na época que foi criado esse 4-3-3 com o Zagallo na seleção. Mas eu já fazia aqui no Inter essa função. Eu joguei com Lambari, Elton e Dorinho, isso lá em 67, no Roberto Gomes Pedrosa. Eu, como meia de recuo, eu tenho na minha carreira 80 gols, que eu não era um jogador, não era um atacante. 80 gols como profissional do Inter, eu acho que é uma boa média. Eu acho que eu tenho a agradecer muito ao clube, às pessoas que me ajudaram, eu acho que valeu a pena. Valeu. Obrigado, Dorinho. Até às 19. Valeu, Maurício. Valeu.